Olá pessoal, eu sou o pastor Wellington Dias do Seminário Cristo para as Nações e nós estamos hoje para falar com você sobre um tema muito interessante, que a bênção de Deus não quebra princípio. Você já pensou alguma vez, alguma dificuldade, algum problema que você passou, achando que você estaria conquistando a bênção de Deus e de repente deu tudo errado? É sobre isso que nós vamos falar. E eu te dou as boas-vindas nesse programa que começa agora, Cristo para as Nações. Você já teve dificuldades na sua vida em momentos em que as bênçãos de Deus pareciam que estavam travadas? Você fala, gente, mas eu tinha uma palavra profética, eu tinha ali as circunstâncias, por que não deu certo? Lá no texto de 1 Samuel, eu te convido a ler comigo, 1 Samuel, no capítulo 24, a partir do verso 1, diz o seguinte: Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito, eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo o Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul, a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então, os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos os teus inimigos. A você que está aí nessa situação que eu havia citado, você pode estar perguntando, o que esse texto tem a ver com isso? Tem tudo a ver, porque Davi estava sendo perseguido por Saul, o seu próprio sogro estava o perseguindo. E Davi, naquele momento, ele entra numa das cavernas ali naquela região de En-Gedi, que tem muitas cavernas ali. E Saul, ele vai entrar exatamente na caverna onde Davi estava. E naquele momento que ele entra, a Bíblia fala para aliviar o ventre, é o número 2, para você que não sabe, é o número 2. E ele entra ali e os soldados de Davi diziam para ele, rei, esse é o dia que Deus preparou para você. Porque tem uma palavra profética que Deus vai entregar os seus inimigos nas suas mãos. E aonde que Saul entra? Exatamente na caverna onde Davi estava. O que aconteceu? Davi olha com a palavra profética, as circunstâncias, mas ele vira para os soldados e fala assim, de maneira nenhuma eu vou tocar no ungido do Senhor. O que quer dizer isso? Não importa se você tem uma palavra profética, tem as circunstâncias, mas se você vai quebrar um princípio de Deus para receber a bênção de Deus, não é para você entrar. Nem todas as portas que se abrem é para a gente entrar, porque tem portas que não são abertas por Deus. Quando a finalidade dela é quebrar um princípio de Deus, então não faça, em nome de Jesus Cristo. Davi honrou Saul até o último tempo, até o último momento da vida de Saul, ele honrou, e depois Deus o coloca sobre todo Israel. E eu quero falar para você, de repente você está numa situação em que você fala, olha, as coisas estão acontecendo, né? Já me deram uma palavra profética, mas se você tiver que fazer ou tomar alguma decisão que vai quebrar um princípio de Deus, mesmo que de um dos mais simples, você fala, pastor, mas eu vou falar uma mentirinha, mas o que é isso? Uma mentira branca não tem diferença, como se mentira tivesse cor, tivesse raça, né? Ainda é preconceituosa uma mentira branca. Mas não vá, porque Deus não vai estar com você. Porque onde Deus está é quando os princípios dele são obedecidos independente da palavra profética. A palavra profética e as circunstâncias, elas servem para nos direcionar a cumprir a vontade de Deus dentro dos princípios dele. Então nunca se esqueça disso. Se for quebrar princípio de Deus, não faça. E eu quero orar e pedir a Deus que Ele abençoe a sua vida nesse dia e nesses dias a seguir. Se você tiver alguma decisão a tomar, que o Senhor, Ele te abençoe, que Ele te dê a direção em nome de Jesus Cristo, para que você de maneira nenhuma venha quebrar os princípios dele. E eu quero deixar aqui um convite para você estar conosco no próximo sábado, às 10h30 da manhã, aqui na nossa Rede Bênção, uma TV de todos, e eu te aguardo porque nós vamos ter uma programação especial, vamos ter uma palavra ministrada de Deus ao seu coração. Não perca, no próximo sábado, às 10h30, eu te espero aqui no programa Cristo para as Nações.